Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula do nosso canal. Hoje na realidade vai ser um repost, tá? Deixa eu só me arrumar aqui melhor. Alguns períodos atrás eu coloquei duas aulas de Power BI falando sobre como corrigir problemas de identificação de valores, certo? Então eu tenho esse arquivo aqui que é um CSV, dadospedidos.csv. Ele está aqui, eu abri ele num arquivo do bloco de notas, tá? E observem que a separação dele é por vírgula, certo? Então o que eu quero fazer? Eu quero trazer esses dados, cada vírgula é uma coluna, para dentro de uma ferramenta como o Power BI. E o que acontece? Então ele tem aqui, ó, quantidade de unidades, e o preço unitário ele está 0,99, certo? Então o que acontece? Ele foi gerado aqui ó, no Unix, o TF8, então ele tem 58 aqui, ele está colocando como se fossem colunas, tá? Mas o que mais não chega a isso, o que acontece aqui é o seguinte, ele está na linha 2, é aquele onde que eu estava com o cursor, esqueça que eu estava falando. Então tá lá, ó, linha 44, coluna 53 para ele, que ele vai fazendo justamente essa separação. Mas o que acontece é que quando eu montei a aula, só para esclarecer o porquê que eu estou regravando, eu fiz de duas formas, eu fiz corrigindo via inserção de valores dentro da coluna, e aí tem hora que ele vai dar um problema, que nem aqui, por exemplo, micro-ondas, aqui ele vai se perder um pouco, afinal de contas é 1500, ele não tem o ponto, e aí ficava errado, tá? Aqui também, e a forma correta. Então eu tinha dois vídeos aqui no canal, e consequentemente o vídeo que estava com problema era o que mais tinha acesso. Então o que aconteceu? O pessoal chegava lá, legal, gostei, mas eu vi que tem erro. Aí eu fui lá, não gente, vai para o outro, faz assim, assim, assado. E eu vi que começou a dar muito problema. Eu falei, então quer saber de uma coisa? Eu vou tirar os dois e vou fazer um novo. E nesse meio tempo me perguntaram, é possível fazer também essa correção pelo Excel? É também. Então vamos lá, o problema está aqui, ó, esse ponto. Se fosse uma vírgula, seria certo. O ponto no Brasil ele é um separador de milhar, certo? Aqui ele foi colocado como separador decimal. Então vamos ver o problema primeiro. Estou aqui então no Power BI, tá? Vou fechar aqui. Acho que tinha travado aqui. Eu vou obter os dados. É um arquivo de texto CSV. Tá ali, ó, dados pedidos, tá? Vou abrir. Ele vai fazer a leitura para mim, tá? Então ele vai fazer a leitura. E tá ali, ó, ele fez certinho. A separação ele identificou que é a vírgula. Correto? Mas o que aconteceu aqui no final? Como o ponto é um separador de milhar no Brasil, ele colocou como se o preço da unidade fosse isso aqui. 40.099 na geladeira. 2.750 na lavadora, tá certo. 1.250 na lavadora, tá certo. Mas o restante ele errou. E agora, o que eu faço? Então, primeira coisa, eu vou ter que fazer com que o Power BI identifique para mim aquele ponto. Aqui também ele já deu um erro, colocou para aba, mas isso eu corrijo por aqui. Lembre-se que aqui eu tinha ó, o TF8. E aqui no meu Power BI ele está europeu ocidental. Então eu vou mudar ele aqui também para o TF8. E essa primeira parte eu já corrigi, certo? Tá lá o Paraíba, tudo bonitinho, tudo correto. Vou clicar em transformar dados. E ele vai fazer então a leitura do arquivo para mim. O que acontece? Ele já fez as 3 etapas. Ele foi lá, buscou na fonte. E aqui na fonte, ó, ele estava certo. Promoveu o cabeçalho e alterou o tipo. E aqui ele deu o problema. Por quê? Porque no tipo alterado ele colocou errado aqui para mim. Então se eu abrir aqui para dar uma olhada, ó, ele está me dizendo o que ele fez. Ó. Table, cabeçalho e assim por diante. Beleza, não vai ter a etapa que eu quero aqui. Então eu vou remover a etapa tipo alterado, certo? E agora ele voltou, porque ele ainda está como texto aqui, ó, certo? O que acontece? Eu preciso alterar isso aqui para número decimal, porém que ele entenda que o ponto é o separador decimal. Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, só em número decimal, ó, ele vai dar o erro novamente. Então vou voltar aqui. E vou clicar aqui e não vou escolher número decimal. Eu vou lá embaixo e usando a localidade. Aí ele vai fazer a leitura para mim novamente dessa coluna.
e vai abrir uma janela de assistente onde eu posso definir, ó. Bom, primeira coisa, o dado que eu quero é um número decimal. Ó, aqui ele já está me dizendo, olha, aqui no Brasil é assim. Só que a localidade não é português Brasil. Quem usa ponto com número decimal é o sistema americano. Então eu vou procurar aqui em inglês, né? Ele estava lá em português, eu vou lá para o I. Inglês Estados Unidos. Inglês, ó, inglês Estados Unidos. Aí agora sim, vou dar um OK. Tá lá, ó, e ele já alterou todos os tipos para mim, ó. E tá certinho. Então, olha, o que era 2.750 continua 2.750. Tá aqui a data, tá meio estranha, porque ela tá 7 de junho de 2022. Deixa eu ver se eu colocar a data, se ele vai entender. Já corrigiu. Região é texto, estado é texto, vendedor é texto, item é texto, unidade é número inteiro, né? Afinal de contas, a gente tem que cuidar com isso. E aqui tá certinho. E aí, depois disso, fechar e aplicar. Ele vai carregar os dados. E aí eu tenho certinho, ó, se eu pegar aqui e colocar numa coluna. Eu não vou nem fazer medida aqui, tá? Eu vou... Na realidade eu preciso fazer pelo menos um cálculo aqui. Então vamos lá, fazer um bem rapidinho. Então eu vou pôr aqui, ó, total. Igual vai ser as unidades. Um SUMX primeiro, né? Da minha tabela de dados pedidos, onde eu quero as unidades multiplicado pelo preço unidade. Então agora eu tenho meu valor total. Jogo ele para cá. Vamos jogar por vendedor para a gente ver. Tá lá, ó. Todas as vendas pelo meu vendedor. Se eu mandar em modo de foco, ó, tá aqui o Tobias. Se eu tirar o vendedor, jogar a região, tá lá cada uma delas. E assim por diante. Legal? Bom, vou fechar aqui. Não preciso salvar. Vamos lá para o Excel. E se fosse no Excel? Segunda parte aqui então. Tá? Chamo ele aqui. Vou lá em dados. Obter dados do arquivo. Do texto CSV. Aí vamos esperar ele fazer a leitura. Aí ele puxou aqui, né? Então eu vou lá para a pasta onde estão os meus arquivos. Tá lá. Ele vai fazer a leitura para mim. E aí a mesma coisa. Europeu Ocidental. Tá vendo que é igualzinho até a tela o TF8. Só que agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar primeiro. Eu não vou lá em transformar. De repente você estava na pressa, não se atentou. Carregou. E agora? Veio com erro. Mas aqui do lado ele me mostra as consultas e conexões. Duplo clique aqui. E olha só que interessante o Power Query dentro do Excel. Removo. Venho aqui e faço o mesmo processo, usando a localidade. Aí ele só vai abrir ali para mim, tem que esperar um pouquinho. Coloco que é número decimal. Mesma coisa. Inglês Estados Unidos, dou um OK. Tá? E aí tá, só tenho que acertar novamente os campos que estavam errados. Aqui também é número inteiro. Beleza? É isso? É isso mesmo. Legal? Fechar e carregar. Como isso aqui já está numa tabela, né? Eu simplesmente peço para ele fazer para mim aqui uma linha de totais. Vamos colocar aí, agora eu posso pegar aqui e fazer todo o processo padrão do Excel, né? Aqui eu posso pôr uma linha de total também, para eles contar, por exemplo, quantos. Ou então eu posso vir aqui, como eu estou numa tabela, simplesmente abrir uma segmentação de dados aqui que eu quero filtrar por estado, por vendedor e por região, por exemplo. E pronto. Então tá ali.
Eu quero saber quanto eu vendi no Sudeste. Eu quero saber se o Alan vendeu no Sudeste. E tá lá os meus filtros. Na realidade ele só fez o filtro por aqui, né? Seria a mesma coisa, não vou alongar muito no vídeo, não é o foco aqui da nossa aula. Legal, gente? Então, o objetivo principal era este, é mudar como que eu controlo essa inserção. Fiquem atentos aqui até o canal. Se gostaram do vídeo, dá um curtir aí que ajuda bastante nós aqui, beleza? Gente, muito obrigado e um bom estudo para todos, então. Até mais!